Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, graça e paz, que a paz amorosa de Deus esteja sempre em nossas vidas, em nossos corações. Queria convidar você a acompanhar a reflexão, lembrando, no final desta reflexão, nós vamos pedir também a bênção de Deus para os seus remédios. Tantas pessoas que tomam medicação, nós vamos pedir a bênção para que as pessoas tomem a medicação direitinho, é muito importante lembrar isso, e também para que essa medicação ela possa de verdade cumprir a missão que tem, que é a de ser sinal de cura. Muito importante a gente lembrar que a gente deve ter cuidado para tomar sempre direito as medicações. Deus deu sabedoria aos médicos, aos cientistas, justamente para poder produzir essas medicações e assim possibilitar que as pessoas experimentem a cura. Então a graça de Deus também continua a acontecer por meio desses remédios que cada um toma, que foi recomendado, foi receitado pelos seus médicos. Vamos abrir o coração para ouvir o Santo Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos 2, de 13 a 17. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro. Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos que o seguiram. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com os pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, que a graça amorosa de Deus continue a fecundar o nosso coração. Nós somos chamados, então, a ouvir com atenção este ensinamento belíssimo que Jesus nos transmite através da sua palavra. É muito interessante o fato de que Jesus, ele chama aqueles que ele quer. Como nós vamos ouvir em outra passagem, quando fala o nome de todos os chamados, nós vamos ouvir o autor sagrado dizendo assim: ele chamou aqueles que ele quis. Então o chamado é o querer de Deus. Todas as vezes que nós experimentamos a graça de Deus em nossas vidas, somos lembrados que a iniciativa é sempre de Deus, é Ele que vem a nós. Da nossa parte, deve ter uma abertura de coração para acolher esta sua vontade, esta sua vinda a nós. É importante deixar que Ele venha, é importante deixar a porta aberta para que Ele possa entrar. E Levi, cobrador de impostos, que foi visto por Jesus, chamado por Jesus, ele deixou a porta aberta. A porta do seu coração estava aberta, assim também como a porta da sua casa. Nós vamos ver hoje Jesus que, chamando Levi para o seguir, vai até a casa dele para fazer a refeição. Então Jesus sente em Levi uma abertura de coração, e uma abertura de coração que vai se fazer também simbólica, concreta, através da abertura das portas da sua casa para ele, Jesus, e para os discípulos. E neste evangelho, em que Jesus chama Levi, além deste ensinamento sobre o chamado e a necessidade de estarmos abertos para esta iniciativa de Deus, que é sempre boa em nossas vidas, nós aprendemos também sobre a ação de Jesus, que é uma ação que vai ao encontro de quem está necessitado. E Jesus, ele faz uma observação para falar de quem é que ele chama, qual é a condição dos que são chamados e para que ele chama, usando aí a imagem
do doente que vai até o médico. Então, Jesus é o médico das nossas almas e Ele deseja certamente curar as nossas almas. E desejoso de curar as nossas almas, Ele vem ao nosso encontro. É muito interessante, meu irmão, minha irmã, que Jesus, com isso, com esta sua ação de ir ao encontro de quem está necessitado, Ele questiona profundamente o modo como as pessoas estão lidando com as outras, E de uma forma especial ele questiona aqueles que são experts na lei de Deus, São os doutores da lei, são os fariseus, pessoas que achavam que sabiam da lei, mas que na verdade não entendiam de verdade da lei maior, que é a lei do amor. E por isso, quando Jesus senta à mesa na casa de Levi com os pecadores, com os cobradores de impostos, que eram considerados pecadores públicos, eis que há um questionamento da parte dos que se acham mesmo senhores da lei, os fariseus, doutores da lei. Eles vão questionar os discípulos de Jesus: como é que seu mestre aí, ele senta à mesa com os pecadores? Então, tem muita gente que deseja uma lei que seja de exclusão, assim como questionam ontem Jesus que cura o paralítico, assim hoje questionam também Jesus que está do lado de quem de verdade necessita. E os questionamentos continuam até hoje, Tem muita gente que quer uma religião que não se aproxima dos necessitados, que muitas vezes quer uma religião que seja apenas a prática de ritos externos e que não comporta um amor verdadeiro que vai ao encontro das pessoas e que cuida das suas feridas e das suas dores. E Jesus vai nos ensinar neste evangelho justamente ao contrário, que Ele é aquele que se aproxima, Ele é aquele que senta com quem tem verdadeira necessidade, Ele sendo o médico dos corpos e das almas, Ele é aquele que não tem medo de tocar as dores, as dificuldades das pessoas. Ele se aproxima do leproso, se aproxima do paralítico, deixa que o paralítico se aproxime dele, Ontem nós ouvimos. Ele se aproxima dos pecadores, daqueles que eram tidos como pecadores públicos. E, na verdade, Jesus, ele, assim como todos nós, nos aproximamos a cada dia dos pecadores, porque todos nós somos pecadores. E a proximidade maior com o pecador é o próprio pecador que o tem, porque todos nós somos. Então, os fariseus, aqueles que criticam Jesus de sentar à mesa, têm em si alguém que senta à mesa com ele todos os dias e que é também um pecador, que é ele próprio, porque nós todos somos pecadores. Então, nós convivemos com a nossa natureza que é pecadora e muitas vezes podemos apontar o dedo para os outros e dizer que o outro é pecador, que o outro está no erro, sendo que todos nós fazemos a experiência do pecado em nossas vidas, do erro, porque somos frágeis, precisamos todos da misericórdia de Deus. E Jesus deixa muito claro isso quando diz: são os doentes que precisam dos médicos e não os sãos. Então Jesus se aproxima destes pecadores que são públicos e também tenta se aproximar destes pecadores que não reconhecem o pecado e que julgam as pessoas, mas ele tenta, porque para aproximar de verdade é preciso a abertura das pessoas, justamente porque ele veio como Deus encarnado, médico dos médicos, médico que cura as nossas almas. Ele veio para estar próximo àqueles que têm a necessidade desta cura, que somos todos nós, os pecadores. Que nós nos deixemos tocar pela graça amorosa de Deus e ser curados das nossas faltas, das nossas transgressões, dos nossos pecados, por este Senhor que é médico das nossas almas. E agora, querido irmão, querida irmã, vou pedir a bênção de Deus sobre a sua medicação, para que Deus possa ajudar você a ser fiel ao compromisso de tomar direitinho o remédio e que ele possa ser sinal mesmo da cura de Deus em suas vidas. Ó Deus bondoso,
Sois a cura dos nossos corpos e da nossa alma. Abençoai com a vossa graça estas medicações, que são usadas por vossos filhos e filhas, que eles possam experimentar a graça de serem fiéis no uso destes remédios, que são obra da sabedoria vossa, colocada nos cientistas e nos médicos. Os pedimos, Senhor, fortalece a cada um que consome estes medicamentos, para que possa experimentar a graça da saúde também através da ajuda desses meios. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E que venha generosa a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Jesus, médico dos médicos, cuide do seu coração. Fica com Deus. Um abraço forte.